Olá pessoal, eu sou a professora Maíra Fonseca, tenho falado para vocês bastante sobre as novidades que a reforma trabalhista trouxe para o tema de duração do trabalho. A gente já falou de vários pontos e nesse momento a gente vai falar de um ponto que é um dos mais importantes. Todo mundo quer saber como é que ficou, como que vai ser, qual que é o novo tratamento que se dá para essa matéria, que é o ponto do intervalo intra-jornadas. Gente, mudou o tratamento do intervalo intra-jornada? Não mudou? Mudou para qualquer empregado, qualquer intervalo intra-jornada? Qual que é a novidade aqui? Então, primeiro, vamos lembrar o que é o tal do intervalo intra-jornada. Intervalo intra-jornada é aquele que acontece dentro da jornada de trabalho. Então, é o famoso intervalo para almoço, né? Enfim. Agora, pode ser que você trabalhe à noite, né? Ou que você tenha na tua empresa turnos diferentes, tem empregado que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim. Então, a gente fala que é intervalo para almoço, mas pode ser intervalo para jantar, intervalo para lanche, enfim, né? Agora, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, que se o empregado trabalhar até 4 horas por dia, que é o que acontece, por exemplo, no sábado, né? Enfim, quando o empregado trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta e as 4 horas do sábado, para quem trabalha até 4 horas por dia, não há intervalo intra-jornada. Ou naqueles dias, né, em que o empregado trabalhar 4 horas, não vai ter intervalo intra-jornada. A gente começa a falar no direito ao intervalo intra-jornada a partir do momento em que a jornada vá além da 4ª hora diária. Então, se o empregado trabalhar mais de 4 horas por dia, até o limite de 6 horas no dia, ele vai ter direito ao intervalo intra-jornada necessariamente de 15 minutos, pelo que determina a própria CLT, o artigo 71 da CLT aqui. Agora, se a jornada de trabalho for uma jornada de mais de 6 horas, aí o intervalo fica ainda maior. O intervalo passa a ter que ter no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Então é um intervalo de 1 a 2 horas para a jornada que extrapole 6 horas num dia, né? Enfim, jornada é o tempo diário trabalhado pelo empregado. E aí a gente sabe, pelo menos esse era o tratamento que vinha sendo dado para essa matéria até a reforma trabalhista entrar em vigor. Então a gente sabia que se o empregado tivesse o período do intervalo intra-jornada desrespeitado, isso teria impactos muito relevantes para o empregador. Tão relevantes que inclusive o empregador não poderia nem definir por negociação coletiva, por exemplo, a redução do intervalo intra-jornada para menos de 1 hora. O intervalo de no mínimo 1 hora para essas jornadas de mais de 6 horas diárias era uma coisa assim sagrada, né? Só poderia ser reduzido para menos de 1 hora se tivesse uma autorização específica do Ministério do Trabalho e Emprego nesse sentido, garantindo que naquela empresa há condições específicas de refeitório, enfim, fundamentalmente, para que o intervalo entre a jornada tivesse menos de 1 hora. Se não houvesse, isso é o que estava inclusive ali no parágrafo 3º do artigo 71 da CLT, se não houvesse essa autorização específica do Ministério do Trabalho para que o intervalo entre a jornada tivesse menos de 1 hora, o empregador que desrespeitasse o intervalo de 1 hora teria que pagar para o empregado como hora extra esse intervalo intra-jornada desrespeitado, não é? A gente sabe disso, né? E aí o texto aqui do parágrafo 4º da CLT poderia deixar algum tipo de dúvida, mas essa dúvida já tinha sido resolvida pela Justiça do Trabalho. Então, o parágrafo 4º dizia que se o intervalo fosse fruído parcialmente, o intervalo entre a jornada fosse fruído parcialmente, então em vez de fruir 1 hora, o empregado fruísse 40 minutos, o empregador teria que pagar o tempo correspondente com o adicional de no mínimo 50%, então como hora extra. E qual que era a dúvida? O que é o bendito do tempo correspondente? É o tempo violado do intervalo ou é o tempo total do intervalo entre a jornada? Então, se o empregado tem direito a 1 hora de intervalo entre a jornada e frui apenas 40 minutos dessa 1 hora, ele tem que receber como horas extras os 20 minutos que foram trabalhados no intervalo entre a jornada, ou tem que receber o intervalo inteiro de 1 hora, de novo, com adicional de no mínimo 50%. O texto do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT deixava ainda dúvidas, mas o TST já tinha resolvido essa matéria por meio da súmula 437. A súmula, pessoal, é um entendimento que já foi repetido tantas vezes pela Justiça do Trabalho, mais especificamente aqui pelo topo da Justiça do Trabalho, pela instância máxima, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que o Tribunal Superior do Trabalho, simplificando, enfim, né, a história, diz assim, olha, o nosso entendimento, o entendimento que já se consolidou aqui, é
este, e escreve uma súmula nesse sentido. Então, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho já havia se posicionado sobre essa questão, né? Isso orientava todas as ações trabalhistas que versassem sobre esse assunto. O Tribunal Superior do Trabalho dizia que se o intervalo entre a jornada fosse parcialmente fruído pelo empregado, o empregado teria direito ao pagamento total do período correspondente e não só do tempo suprimido. Então, se o empregado fruísse 40 minutos do intervalo de 1 hora, ele teria que receber a 1 hora inteira com um adicional de no mínimo 50% e não só os 20 minutos violados. Enfim, então isso já não vinha mais gerando muito debate na Justiça do Trabalho. E, além disso, ficava ali definido pela súmula 437, reiterado, que realmente a redução do intervalo entre a jornada para menos de 1 hora só seria possível por ato do Ministério do Trabalho, como já dizia o artigo 71. Então seria inválida, inclusive, uma negociação coletiva. Então, ainda que o Sindicato dos Empregados participasse, seria inválida a negociação coletiva que determinasse a redução do intervalo entre a jornada para menos de 1 hora. Essa súmula 437 também definia com clareza que o pagamento pela violação do intervalo entre a jornada possuiria natureza salarial, ou seja, pago com habitualidade, integraria a remuneração e geraria reflexos nas outras verbas calculadas sobre a remuneração, não é? Então, como qualquer hora extra, né, o tratamento seria o mesmo. Mas, apesar desses tópicos já estarem pacificados pela súmula 437, o que se dá com a reforma trabalhista é uma alteração profunda do texto do parágrafo 4º do artigo 71, então uma alteração do próprio texto da CLT, para rever os entendimentos sobre a violação do intervalo entre a jornada. Então, como é que ficou, pessoal, o parágrafo 4º do artigo 71? Vamos juntos ali a ele. Então, veja só. Aqui tem 2 mudanças muito importantes no parágrafo 4º. Então, olha, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória e não mais salarial, ou seja, sem reflexos, sem ser base de cálculo para FGTS, para INSS, para imposto de renda. Então, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido. Então, se o empregado tem direito ao intervalo entre a jornada de 1 hora, mas frui apenas 40 minutos, em vez de receber pela 1 hora inteira, com adicional de 50% no mínimo, com natureza salarial, agora o empregado passa a ter direito apenas, e isso é o que determina a reforma trabalhista, ao período suprimido do intervalo com o acréscimo de 50% e com natureza indenizatória. Então, se eu fruir 40 minutos do meu intervalo de 1 hora, eu vou receber só 20 minutos com o adicional de 50% e sem jamais esse pagamento integrar a minha remuneração para nenhuma finalidade. Além disso, meus caros, a CLT ganha um novo artigo, que é o artigo 611-A, que determina hipóteses em que a negociação coletiva, então aquilo que se ajusta em acordo ou convenção coletiva de trabalho, se sobrepõe ao próprio texto da lei. Então, se antes, de acordo com a súmula 437, era proibido se pactuar a redução do intervalo entre a jornada para menos de 1 hora, para aquelas jornadas que tivessem mais de 6 horas, como eu expliquei no início, o que seria autorizado apenas por ato do Ministério do Trabalho e Emprego, agora, pela redação do 611-A, no seu inciso 3º, é possível sim que a negociação coletiva verse, trate da redução do intervalo intra-jornada para menos de 1 hora, inclusive para jornadas de mais de 6 horas, para jornada padrão, por exemplo, de 8 horas diárias. Então, nesse caso, passa a ser possível fixar por negociação coletiva que o intervalo intra-jornada tenha no mínimo meia hora. Então pode ter menos de 1 hora o intervalo entre a jornada agora. Isso é uma baita novidade, né? É uma mudança muito profunda, enfim, tanto do texto anterior da CLT quanto do entendimento que já estava consolidado pela Justiça do Trabalho na súmula 437. Então tem que ficar atento a isso agora. Então, por 2 motivos, né? Empregados e empregadores. Individualmente, a violação ao intervalo entre a jornada não gera mais o pagamento do período total com natureza remuneratória, como hora extra normal. Agora paga-se apenas o período violado, com adicional de no mínimo 50% e com natureza indenizatória, e além disso, é possível que por negociação coletiva se ajuste a redução
do intervalo entre a jornada para menos de 1 hora, inclusive para jornadas de trabalho normais de 8 horas. Joia, pessoal, esse é um tema muito importante, o intervalo entre a jornada, então a gente deixa uma parte aqui da nossa conversa sobre as novidades da reforma trabalhista ao tema da duração do trabalho, só para esse item do intervalo entre a jornada. Certo? Então confiram aí as outras partes dessa conversa aqui no site da Cultive, compartilhem e a gente se encontra de novo na sequência. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.